Olá, pessoal. Dando continuidade, então, aí à nossa aula sobre fertilização, vou conversar com vocês sobre um fenômeno muito importante, que é a capacitação dos espermatozoides. Então, como vocês podem ver, esse processo de capacitação é algo importantíssimo para a definição e para que aquele espermatozoide consiga realmente fazer o processo de fertilização do ovócito propriamente dito. Em que consiste, então, esse processo? Esse processo consiste ao espermatozoide sofrer alterações fisiológicas nele mesmo, né? Isso vai ser feito com que a região, principalmente a região da cabeça, a região onde fica o acrossoma, que vocês conseguem ver aqui, né? Tem toda a região da cabeça, que tem o DNA aqui no meio, região do acrossoma logo aqui na frente. Essa região do acrossoma, ela é fundamental para o contato entre a cabeça do espermatozoide, né, a região mais anterior, e a zona pelúcida do ovócito, propriamente dito, tá? Então, os espermatozoides, quando você coloca eles em fertilização in vitro, você capacita eles com meio contendo cálcio, bicarbonato e albumina do soro, você tem uma modificação também de pH e que vai favorecer o processo de capacitação. É uma solução que contém substâncias que têm um papel análogo àquilo que o espermatozoide tem quando ele encontra pH vaginal, né? Particularmente quando ele entra em contato com a região onde vai ocorrer o processo de fecundação. Na ampola, o espermatozoide sobrevive e tem a capacidade dele de fertilizar um ovócito de 1 a 3 dias, o que significa que durante um período da gestação, se você tiver uma relação sexual, você pode ter um período relativamente longo em que aquele espermatozoide, aquele ejaculado, pode estar fazendo um processo de fertilização, tá? Então, a gente tem a cabeça do espermatozoide, a chamada peça intermediária, né, onde contém energia, ATP e mitocôndrias, e a região realmente da cauda, tá? Então, esse processo de capacitação é super importante e consiste, então, aí nessas 5 mudanças. A própria membrana dos espermatozoides é alterada, né? O colesterol faz uma camada meio que protetora, né? Por exemplo, a própria albumina retira essa capa de colesterol, né? Proteínas de superfície que ficam na superfície do espermatozoide também são perdidas. O potencial de membrana vai se tornar mais negativo. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo com que, principalmente a região mais anterior, a cabeça do espermatozoide, ela seja mais propensa, né, ao processo propriamente dito de fertilização. Vocês vão ver que a abertura desses canais de cálcio também são fundamentais ali para o próprio contato ali depois com a membrana do espermatozoide com o ovócito, tá? Várias proteínas são fosforiladas, vocês vão ver que existem enzimas, principalmente na parte bioquímica, que são as fosfatases que retiram fosfato, e as enzimas que adicionam fosfato no processo chamado de fosforilação, tá? Então, isso acontece também aqui no processo de capacitação dos espermatozoides, e principalmente é que você vai ter essa membrana externa do acrossoma da região da cabeça, vai mudar e particularmente vai preparar a membrana celular do espermatozoide para a sua futura fusão com o ovócito propriamente dito. Todos esses processos que vocês aqui viram, eles são bastante espécie-específicos. Então, é por isso que as proteínas envolvidas nesse processo, elas evoluem bastante rápido e se modificam. Então, isso é importante a gente mencionar isso aqui, que é uma das razões de por que nem sempre um espermatozoide, né, de uma espécie vai conseguir fertilizar ovócitos de outras espécies, tá? Porque as proteínas da zona pelúcida do ovócito e as proteínas envolvidas no contato do espermatozoide com o ovócito, elas evoluem bastante rápido, tá? Aqui tem um vídeo que eu gosto bastante, eu vou deixar depois o endereço com vocês, que é um vídeo de fertilização, vou colocar ele aí embaixo desse vídeo no chat para vocês verem, tá? Ele vai falando de todas as etapas requeridas da fertilização, um vídeo também bastante interessante que eu recomendo, por favor, olhem aí embaixo no vídeo o link para este vídeo. E ele discute, ele está em inglês, mas vocês podem ativar as legendas em português, tá? Mas ele discute cada uma das etapas de fertilização, tá? Não deixem de assistir esse vídeo. Então, a fertilização, então, você define ela como fusão de 2 células, né, formando uma célula única. Essa única célula é chamada de zigoto, tá?
é um processo que a gente define como processo duplo, por quê? Porque é um processo que ele tem uma parte embriológica, que é a ativação do ovócito. Se essa a ativação do ovócito não acontecer, né, a partir do momento em que esse ovócito é liberado, ele vai ser ativado, e no caso humano a gente viu que a última divisão ela só vai ser completada ao ter realmente esse processo de ativação, um processo de fertilização, que vai terminar essa segunda divisão meiótica, no caso da mulher, e o aspecto genético, que é fundamental. Um ovócito sem um espermatozoide, sem o DNA do espermatozoide, ele não consegue sobreviver. Então, tem esse aspecto genético, a introdução do material genético do pai, né, paterno, e, posteriormente, a fusão desses núcleos, onde o DNA haploide de um DNA haploide do outro vão se juntar num processo que a gente chama de singamia, tá? Singamia é essa fusão desses dois núcleos. E ele, então, vai consistir o processo de fertilização de 5 etapas, como descrito aí no slide: a ligação do espermatozoide com o ovócito, a reação acrossômica, que é aquela que acontece na superfície, né? Bem na região mais anterior, na cabeça do espermatozoide. Ele tem que atravessar a zona pelúcida do espermatozoide propriamente dito. Como eu disse, isso é uma etapa espécie específica. Essa ligação, então, não só a partir da passagem pela zona pelúcida, você tem a ligação à membrana plasmática e a fusão de membranas com a posterior entrada do espermatozoide, do DNA e das mitocôndrias do espermatozoide para o interior do ovócito. Tá? Então, aqui, no próximo slide, a gente vê esses passos da fertilização. Vai ficar um pouco mais claro quando mostrar as figuras na frente. Os espermatozoides vão penetrar o cúmulo ZIA, que são essas células acessórias, e a corona radiata, vão aderir à zona pelúcida. Mais de um espermatozoide pode fazer isso nessa primeira etapa. E ali os espermatozoides vão meio que entre aspas brigando ali para ver quem consegue chegar primeiro no contato, penetrando a zona e fundindo com essa membrana vitelina. A partir do momento que o espermatozoide tocar na membrana plasmática do ovócito, aí você começa todo um processo de despolarização de membrana, bloqueios que acontecem durante esse processo, que vão fazer com que, a gente vai ver isso aqui um pouco mais em detalhe, vão fazer com que mais de um espermatozoide normalmente não consiga penetrar no ovócito propriamente dito. Tá? Então, existem alguns mecanismos que impedem que um espermatozoide mais de um espermatozoide consiga fecundar o ovócito, ok? O corpúsculo polar ele é expelido, né? Como a gente sabe, principalmente na espécie humana, a partir de uma ovogônia, você só gera um gameta feminino, no final, um ovócito primário, a gente já conversou com isso, um ovócito secundário, desculpa, então uma célula primordial, um ovócito, correto? Agora, a grande questão é como, né, a gente tem outras 3 células, né, que são 3 gametas, né, ou 3 células que poderiam gerar da origem de gametas, mas que formam glóbulos polares. Tá? E esses glóbulos polares eles são expelidos nas primeiras momentos ali da divisão celular. E, no final, aí você tem a singamia, que é a formação do zigoto com a fusão desses núcleos. Tá? Vamos ter mais figuras. A gente tem como bloqueio, né, como eu falei, desse primeiro momento que o ovócito encostou na membrana, você tem um bloqueio primário, que é a despolarização da membrana plasmática. Vocês devem estar aprendendo isso na matéria de biofísica de vocês, em que a membrana plasmática ela não é neutra, ela tem cargas, e o processo de contato da região em que o espermatozoide, a cabeça do espermatozoide, tocou no ovócito nos humanos, ele acaba ativando toda uma cascata de mudança de cargas que faz com que tudo que está em volta desse ovócito ele seja jogado para fora e impeça que mais um espermatozoide entre no ovócito propriamente dito. E logo depois, nesse primeiro mecanismo que eu falei para vocês, chamado bloqueio rápido, mas logo depois começa o chamado bloqueio tardio ou bloqueio através de grânulos corticais, que são grânulos que são também liberados para a superfície das células, contendo também substâncias, moléculas que vão impedir essa entrada de mais de um espermatozoide, também fazendo ali um enrijecimento da região externa. O desenvolvimento continua, desenvolvimento pró-nuclear e singamia, e a gente vai ver então como é que acontece esse processo de fertilização. Nos equinos e nos bovinos existem algumas diferenças entre as diferentes espécies. Você pode ter
a penetração do espermatozoide ela acontece antes de iniciar a segunda meiose. No nosso caso, como a gente viu, a segunda meiose ela é iniciada, né? Já ela é pausada, né? Ela só termina realmente no momento em que a gente tem a fertilização. E o local da fertilização, como a gente já viu e vai ver um pouco depois, em geral, ele acontece na primeira terço aqui da ampola, e o número de espermatozoides que conseguem atingir a região onde tem o ovócito, ele vai diminuindo, né, ao longo do trato. Tá? A fecundação humana, esse transporte dos espermatozoides, os espermatozoides realmente eles têm essa característica de, a partir do movimento do seu flagelo, se vocês olharem as aulas anteriores, o movimento do flagelo é muito mais desse jeito do que se acreditava que fosse só batendo, né? Foram recentes evidências que mostraram que ele roda ao longo do próprio eixo, tá? Artigos publicados ainda nesse ano. E 200 a 600 milhões de espermatozoides são depositados aqui no orifício externo aqui, do útero, na cervix, né? Então, tem a vagina, então você tem essa deposição de 200 a 600 milhões num indivíduo não estéril, e durante o processo de ovulação, esse muco aqui é tornado mais mucoso, né? Menos mucoso, desculpa, e o espermatozoide vai avançando, então, pelo movimento do próprio flagelo, por uma característica que a gente chama de quimiotaxia, né? Ou seja, tem receptores bem na cabeça do espermatozoide que conseguem sentir substâncias que o próprio ovócito libera em concentrações muito pequenas, em nanomolar, femtomolar, são concentrações muito baixinhas, mas tem pequenas substâncias que atraem o espermatozoide para que, ao chegar aqui nessa bifurcação, vou para a direita ou vou para a esquerda, ele vai para o lado onde o ovócito foi liberado, pelo menos a maior parte deles vai para o lado certo. Então, existe esse fenômeno que a gente chama de quimiotaxia, tá? No homem, no momento do ejaculado, as glândulas sexuais acessórias, como a próstata, a vesícula seminal, elas também liberam, né, esse fluido seminal, né? E esse fluido seminal é que vai trazer também, por exemplo, a própria frutose, que é também um açúcar, um carboidrato que é importante também para o desenvolvimento do espermatozoide, para que ele se mantenha vivo, né? Então, essas glândulas acessórias, elas sempre vão adicionar, né, substâncias no momento de uma ejaculação. É por isso que quando um homem faz até uma vasectomia, que ele não, na verdade, ele não vai estar ejaculando os espermatozoides, alguma coisa ainda sai no seu ejaculato, que são esse líquido que vem das glândulas seminais, tá? Você não elimina isso totalmente. Então, aqui tá algumas dessas etapas, né? No final, o espermatozoide consegue atravessar a membrana, mas existem vários contatos que a gente vai ver mais em detalhe daqui a pouco. E esse processo onde você tem dois núcleos haploides, você vê que eles vão se fusionar e depois a gente vai ter um único núcleo, que é o momento que você chama de singamia, ok? Processo de singamia. Então, isso é só mais uma vez mostrando, você tem, aqui está o ovócito em volta, toda a zona pelúcida. Você não tem um único espermatozoide aqui em volta, você tem centenas, muitas vezes. Então, isso é um processo que aquele que consegue atravessar a zona pelúcida, consegue encostar aqui na membrana do ovócito propriamente dito, é aquele que vai ter acesso ao seu material genético sendo passado para adiante. Aqui só uma definição do que é essa zona pelúcida. Então, aqui seria o ovócito, na direita, a zona pelúcida, com essas proteínas e glicoproteínas, que a gente chama que são proteínas que elas têm adições de cadeias de carboidratos, né, em algumas posições específicas, e elas ganham esse nome de ZP, porque são zona pelúcida, pela ordem de inscrição ZP1, ZP2, ZP3, tá? E essas são das proteínas super importantes, como eu falei anteriormente, para interação entre essa camada protetora aqui do ovócito e o espermatozoide aqui, os vários espermatozoides que estão ali em volta. Então, essa interação entre a cabeça do espermatozoide, principalmente na região do acrossoma, ela é fundamental e ela é aquilo que define muitas vezes o porquê uma espécie não consegue fecundar ou fertilizar outra espécie, porque existe uma coevolução entre essas proteínas que aqui vocês veem, como essas sets que estão aqui, que são proteínas localizadas, né, justamente aqui no próprio espermatozoide, que vão ser proteínas que vão interagir com a zona pelúcida, tá? Aqui uma descrição desse processo. Então, o espermatozoide ele atravessou a corona radiata, né? Conseguiu passar, agora ele vai grudar na zona pelúcida. Aqui
Na zona pelúcida tem essa liberação dessa vesícula acrossomal, a reação acrossomal, e aí começa essa digestão, né, através desse contato, né, começa quase como se fosse um processo de digestão dessa zona pelúcida. O espermatozoide vai ter o contato com a membrana plasmática do ovócito aqui presente. Existem variações também entre espécies, se você encosta, da forma que você encosta, se o seu DNA inteiro entra ou não, ou a própria cauda, existem variações, mas no caso aqui da espécie humana não é a cauda completa que entra, como vocês podem visualizar, e aí logo posteriormente você vai ter a entrada desse material genético, tá? Então, a primeira etapa do processo de fertilização é essa ligação do espermatozoide ao ovócito. Como eu falei para vocês, a ZP3 é localizada na zona pelúcida, é um receptor do espermatozoide, receptor espermático. Você tem essa adesão entre o espermatozoide e a zona pelúcida, que é mediada, como eu falei para vocês, por carboidratos, né? Basicamente são açúcares, hexoses, etc. E você tem as proteínas de ligação ao ovócito, as EBPs, né? Essas EBPs, elas são proteínas super importantes, então, nessa interação entre o ovócito e o espermatozoide. E a gente tem, então, dezenas de proteínas que são implicadas nesse processo. Como eu falei, várias enzimas, né, lectinas envolvidas também com esse tipo de processo de conexão entre o espermatozoide e o ovócito. Ok? Aqui são algumas fotografias desse processo, do espermatozoide tendo contato aqui, atravessando aqui a própria zona pelúcida, né? E, mais uma vez, essa questão da reação acrossômica, que, como a gente colocou, né, essa acrossoma contendo essas enzimas é fundamental, então, para conseguir passar pela essa zona pelúcida. Só que o processo de fertilização, ele vai ser completado somente quando essa membrana plasmática do ovócito, aqui o espermatozoide, conseguir penetrar e ocorrer o processo de singamia, tá? Boa parte da membrana, no caso aqui dos vertebrados, ela acaba ficando aqui conectada com a membrana plasmática do ovócito. Essas enzimas que vão induzir aqui o acrossoma, essa acrosina, a hialuronidase e a neuronidase, nada mais são enzimas que a gente chama de proteolíticas, têm ação contra proteínas presentes nessas regiões aqui em volta, né, da coroa radiata, principalmente aí da zona pelúcida, que permitem com que o espermatozoide consiga, então, ter contato aí com a superfície, no final, com a superfície do ovócito, ok? A gente consegue ver que tem muitos indivíduos que eles têm problemas, né, homens, que eles têm problemas nesse processo de produzir essas enzimas aqui presentes na reação acrossômica, né? E aí a gente acaba conseguindo, né, o clínicas de fertilização in vitro conseguem fazer o chamado teste de hamster. Você pode pegar ovócitos até de outras espécies, em que você pode remover a zona pelúcida, né, que é a característica da espécie, a partir de um tratamento enzimático, e você consegue ver com que esses espermatozoides humanos eles conseguem se fusionar, né, inclusive com o ovócito de hamster, né, mostrando que essa barreira entre as espécies ela é formada por essa zona pelúcida. Tem homens que não conseguem produzir, né, apropriadamente essas enzimas que fazem esse processo de digestão da passagem pelo acrossoma, pela zona pelúcida, e consequentemente acabam se tornando estéreis, ok? Então esse é um dos testes. Então, quando o espermatozoide penetra essa zona pelúcida, ele vai alcançar os ovócitos, as membranas celulares dos dois gametas vão se fundir. Então, como eu tinha falado com vocês, a primeira coisa que acontece é o espermatozoide, ele ao se conectar com a membrana plasmática, você tem aquela reação, que é a reação rápida, né, de despolarização da membrana, e a segunda coisa que acontece é que você tem a reação cortical ou exocitose dos grânulos corticais, que é isso que vocês estão observando aqui. Então, aqui tem o espermatozoide se grudando, ele vai grudar na membrana, e esses grânulos corticais ficam logo aqui embaixo, né, os grânulos corticais, vão fazer esse processo de exocitose, que vão liberar toda essa chamada reação cortical, e várias dessas proteínas aqui da zona pelúcida e outros espermatozoides eles vão ser bloqueados. Esse é o fenômeno que a gente chama de poliespermia, ou seja, mais de um espermatozoide encostando ali na membrana. Então, a gente tem as proteínas que
atuam no ovócito, como a tetaspranina e CD9, as proteínas que atuam no espermatozoide, como isomo, fertilina B, né, são algumas das enzimas, das proteínas que são fundamentais para esse processo de interação, que novamente é espécie específica. Como eu tinha falado para vocês, você tem dois mecanismos, né, do ovócito recém-fertilizado, né? A primeira é essa onda de cálcio, toda essa mudança aí de polaridade de membrana, né, que vai estar acontecendo, e a outra essa liberação de conteúdo de pequenos grânulos corticais ali na superfície, fazendo também com que se evite a poliespermia. Isso é uma questão também bastante importante, né? Houve uma evolução de mecanismos para não permitir que mais de um espermatozoide faça o processo de fecundação, beleza? Aqui, mais uma vez, essa definição, né, de como tudo acontece, só relembrando para vocês aqui, o espermatozoide chegando em contato, depois que ele conseguiu passar dessas células acessórias, aqui as enzimas acrossomais, né, que vão sendo liberadas, né, o espermatozoide então consegue penetrar no ovócito, e aí a penetração do espermatozoide faz com que não só, né, tenha essa despolarização de membrana, mas também os grânulos corticais vão liberar o seu conteúdo para o exterior, e aí a zona pelúcida vai ficar impenetrável a outros espermatozoides. Logo depois, né, dessa liberação dos grânulos corticais, você vai ter o quê? A penetração do espermatozoide vai finalizar a segunda divisão meiótica e vai acontecer o processo de singamia posteriormente, tá? Então, esse é o processo de fertilização, né? Quando ocorre a fertilização, o núcleo, as mitocôndrias e a cauda do espermatozoide entram no ovócito. Em geral, tanto as mitocôndrias quanto as caudas são degradados. Tem alguns reportes mostrando que isso não é 100%. Tem algumas vezes que a mitocôndria paterna ela é preservada, tá? Alguns artigos mais recentes. Mas, em geral, a mitocôndria do embrião ela é maternal, ela vem da mãe. Até porque a mãe tem uma quantidade muito maior, né, de um citoplasma muito grande daquele ovócito. E o DNA do núcleo do espermatozoide está ligado por proteínas básicas. Eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores, as protaminas, né? Em geral, as células somáticas têm as histonas, no caso do espermatozoide, a gente tem as protaminas, tá? E aí, só para finalizar, o último momento da fertilização é o processo de singamia, que é essa fusão dos dois núcleos haploides. Você tem um núcleo haploide aqui, que no caso pode ser no caso vem da mãe, o centríolo em geral, né, vem do pai. Vocês veem que essa estrutura, né, que vai também ajudar a organizar aqui os cromossomos. Então, todo o DNA ele está aqui envolto em todo esse envelope nuclear, e aí você vai ter essa fusão desse material, né, da mãe com o do pai, aqui amarelo do espermatozoide, e aqui você vai ter replicação dessas estruturas dos centríolos, a quebra do envelope nuclear, a formação desses cromossomos que agora vão se alinhar nessa placa metafásica, aquilo que a gente já viu um pouquinho em relação às divisões celulares, mitose e meiose é o que acontece. E aí você vai ter o quê? Dois indivíduos com dois... você vai ter um núcleo que ele é diploide, né? Você vai ter um núcleo com um conjunto diploide de cromossomos. Eu tenho duas cópias de cada cromossomo. A partir desse momento, você tem aí, no caso, a nova vida, um indivíduo que juntou metade do material genético dele da mãe, metade do pai, e agora você tem um indivíduo que tem material genético completo, com duas cópias de cada cromossomo, ok? Então, vou parar por aqui para daqui a pouquinho falar com vocês sobre esse fenômeno interessante que é o chamado imprinting, tá? No próximo vídeo. Muito obrigado.